Hi guys! No vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre um pouco de vocabulário, vamos falar sobre os verbos mais usados, tá? Tem uma lista aí de uns 23 verbos, 24 verbos aí. Aí a gente vai dando um toque de algum diferencial de um verbo ou de outro, aí uma palavra ou outra aí que alguns aí vocês vão ver que eles entram em outros contextos, tá? Então vamos começar aqui. To ask é o verbo perguntar, passado asked. O verbo to be, que é o ser, estar, o passado é was e were. O verbo to begin é o verbo começar, o passado began. Tá? O verbo to do, que é o verbo fazer, o passado é o did. Tá? To call é o verbo chamar, o passado é called. Gente, o verbo to do é aquele verbo que, além de verbo, ele é auxiliar, né? É usado nos questionamentos, né? Nas perguntas, né? Ele auxilia nas perguntas, assim como também nas respostas curtas, né? A gente fala nas short answers, tá? Nas respostas curtas. Se atenta aí na pronúncia, né? Do verbo was, né? Ele puxa um pouco pro Z ali, quando você pronuncia o S, ali fica was, were, tá? Diferente de where, de onde, né? Ali a pronúncia dali é o were, tá? You were, você estava. They were, eles, elas estavam, tá? To follow é o verbo seguir. O passado dele é followed, tá? Follow, followed, tá? To go é um verbo irregular. O passado dele é went. É o verbo ir, tá? To have também é um verbo irregular, tá? O passado dele é had. É o verbo ter, tá? O to tell é um verbo contar, tá? O passado dele é told. To learn é o verbo aprender, learned. To like é o verbo gostar, o passado dele é liked. Só voltando ali um pouquinho, o que eu falei de verbo irregular, o que são verbos irregulares? São verbos que o passado dele muda totalmente, tá? Por exemplo, quando você fala I go, tá? O passado dele, I went. I go, eu vou. Eu fui, I went, tá? Eu tenho, I have, o passado dele, I had. Eu tinha, eu tive, tá? É que o português, nossa, é muito rico, gente. Então, o português você vai falar eu tive, eu tinha, tá? Então, a tradução ali vai ficar a seu critério, tá? I had, você vai entender, eu tinha, eu tive, tá? He had, ele tinha, ele teve, tá? Então, o to tell ali, né, que é o verbo contar, tá? O passado dele é told, tá? Então, os verbos que não são irregulares, os verbos regulares, tá? O passado você acrescenta somente ed, tá bom? Então, vamos lá. To drink é o verbo beber. O passado, drank, mais um irregular. To eat é o verbo comer. O passado, ate. O verbo to run é o verbo correr. O passado, ran. O verbo to sit, o passado, sat. É o verbo sentar. To watch é o verbo assistir. O passado dele, watched. To wash é o verbo lavar. O passado é washed. Tá? Como eu falei para vocês que tinha algumas particularidades aqui que eu ia tá destacando. Por exemplo, a palavra watch. A palavra watch também se refere a relógio de pulso, tá? Ele foi inventado por Santos Dumont na época do 14 bis, quando ele inventou o 14 bis, apesar de ter essa história aí, quem inventou foi os norte-americanos, outros dizem que foi o mineiro, que é o Santos Dumont, tá? Não vou entrar neste mérito de discussão, tá? Mas o relógio de pulso com certeza foi inventado por ele. E ele inventou o relógio de pulso para controlar o avião, o tempo de voo, o tempo que decolava, o tempo do motor da partida. E ele deu o nome do relógio de pulso de watch, tá? Acho que é só para dar um adendo aí. Então vamos lá. To see é o verbo ver, passado só, tá? O verbo to love é o verbo amar, o passado é loved. O verbo to know, o passado knew, é o verbo saber. O verbo to speak, que é o verbo falar, o passado é spoke, tá? O verbo to walk, andar, o passado walked. O verbo to talk é o verbo falar, conversar, o passado é talked. Aqui só algumas considerações.
O só lá em cima, que é o passado do verbo see, tá? Que é o verbo ver, vocês vão ver também dentro de alguns contextos aí se referindo àquela serra que se usa em carpintaria, é o serrote, tá? Ele recebe esse mesmo nome aí, só, tá? Então, qualquer tipo de serra, assim, faca de serra, que vocês vão dar um nome, vocês vão ver esse nome aí, só, tá? A palavra love, tá? Não é love, tá? As pessoas, às vezes, você vê alguns vídeos aí, a pessoa fala, I love you, não, I love you, I love you, tá? Esse O aí tem um som meio de an, assim, com um A com um tiozinho em cima, tá? O speak e o talk ali parece que tem o mesmo significado, né? Mas não tem. Na verdade, o speak é falar de você dominar, por exemplo, uma fala, um idioma, tá? I speak English, I speak português, I speak German, tá? Eu falo alemão, eu falo inglês, falo português, tá? O to talk é no sentido de falar, de conversar mesmo, tá? I to talk to you, eu falo com você. I talk the cell phone. I am talking cell phone, eu estou falando no telefone, tá? Então é nesse sentido, tá bom? Gente, quem gostou, deixa o like, compartilha, tá? Se inscreve no canal. Eu espero realmente estar atingindo o público aí, levando algum tipo de conhecimento aí, a gente batendo esse papo aqui. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, tá? Obrigado por estar me seguindo aí, obrigado por ter se inscrito no canal, tá? Compartilhem para que chegue, se o conhecimento vocês acharam legal, para que chegue até mais pessoas aí, tá bom? Paz e luz.